Antes que o mundo existisse, Deus teve um projeto. E qual foi o projeto de Deus? Criar um homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Então a gente vê Deus preparando todo um mundo. Ele, pelo poder da sua palavra, ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou esse nosso cosmos, né, esse nosso mundo pelo poder da sua palavra. Porque ele tinha uma razão principal para criar tudo isso. Deus queria fazer alguém semelhante a si mesmo. Acredita nisso ou não? E aí ele forma o homem do pó da terra e dá um planeta para esse homem cuidar. Tudo de graça. Só deu um mandamento para o homem: homem, você não pode comer do fruto daquela árvore. O dia que você comer, vai morrer. E o homem comeu e estragou tudo. Mas Deus manda Jesus para restaurar esse sonho dele. Acredita ou não? E não tem como falhar isso. Ele recupera esse homem, e aquela imagem, semelhança dele é recuperada através de Cristo. E Deus vai se satisfazer com aquela multidão de salvos, os filhos por adoção em Jesus Cristo. Tem essa visão ou não? Então fala assim, amém. Só mais um aviso: não nos esqueçamos que o ensino da palavra de Deus às sextas-feiras nós completamos já esse ano. Vamos dar uma paradinha. Vamos começar o ano que vem, pegar 9 meses direto. Vamos meditar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Vamos aprender coisas maravilhosas ali. Olha, o profeta Oséias disse: meu povo está sendo destruído por quê? Porque faltou o entendimento. Então a coisa mais importante na vida do crente é conhecer a palavra de Deus. Nunca esqueça isso. Você pode fazer muita festa, muita coisa, ser tudo muito bonito, mas você só vai ser construído por dentro, porque a vida espiritual é uma construção interior. Não é muita coisa externa. Nós damos muita ênfase ao externo, mas a vida espiritual é um homem construído por dentro com a palavra de Deus, a palavra que é espírito. Enquanto isso não estiver bem firme dentro de você, você precisa trabalhar para que isso aconteça e conhecer a palavra de Deus. Então nosso objetivo principal qual é? É construir você por dentro com a verdade da palavra de Deus. Então se prepara para o ano que vem vir ouvir a palavra. Eu sei, chega uma sexta-feira, trabalhou, está cansado, mas vamos à palavra, queridos. Abra aí a Bíblia em Efésios capítulo 1, nós estamos meditando nessa carta aos Efésios. Começamos domingo passado, e nós estamos nos 2 primeiros versículos, versículo 1 e 2. Então Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz. Essa graça e paz vem de quem? Da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Parece uma coisa tão simples que nós lemos aqui, mas tem tanta verdade. Assim, abra o nosso entendimento, Senhor. Olha o coração destes meus irmãos, o meu coração. Precisamos muito daquela ação do Teu Espírito que traz vida. Assim oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, na semana passada falamos esta frase, versículo 1, onde Paulo diz: eu sou apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então explicamos o chamado de Paulo, e hoje nós vamos trabalhar nessas 2 palavrinhas. Como é que Paulo saudava e cumprimentava a igreja? Ele dizia assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus. A gente cumprimenta, paz do Senhor, paz de Deus, paz, bom dia, boa tarde, né? Não existe uma norma de você cumprimentar o irmão. Se você encontrou o irmão no mercado, quer falar bom dia, qual o problema?
Você quer falar paz do Senhor? Não existe uma regra. A gente cria umas regras, né? Agora eu prefiro, veja bem, eu estou lá no mercado em volta de um monte de gente que não entende nada. Então eu prefiro falar, meu irmão, bom dia, tudo bem, boa tarde. Então não tem uma regra para você encontrar. Você quer falar paz do Senhor, ou bom dia, boa tarde. A gente cria assim um ritual na igreja e a gente acha que tem que ser daquele jeito. Vocês entendem isso que eu estou dizendo ou não? Então nós temos que ter muita sabedoria no meio das pessoas que vivem lá fora. Às vezes por uma coisinha que é tão comum entre nós, uma pessoa vai falar assim, ó, se eu for crente eu vou ter que fazer isso. Para ela não é comum e às vezes ela vai achar estranho, mas para nós é. Então existem momentos de você falar certas coisas, né? De se comportar de um jeito, momento de se comportar de outro. O importante é você ter sabedoria onde quer que você esteja, e saber expressar a pessoa de Jesus Cristo. Agora Paulo, ele saudava em cada carta que ele escreveu, todas as cartas de Paulo ele dizia isso: graça e paz a vós outros. Duas grandes verdades da nova aliança: a graça e a paz. E isso vem da parte de Deus, não é o homem que produz essa graça e essa paz. Essa graça e a paz vem de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos trabalhar nessas duas palavras. Primeiro, porque Paulo, quando escrevia ou saudava a igreja, ele falava, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, isso vem de Deus. Paulo, que era um judeu, viveu debaixo da lei um grande tempo até encontrar Jesus Cristo. Mas quando ele entendeu a graça de Deus, ele foi mudado de dentro para fora. E ele saudava a igreja, graça e paz. Então, tem uma definição na teologia sobre a graça. Como diz, graça é um favor sem merecimento. Favor de Deus que o homem não merece. Então Deus favorece o homem sem o homem merecer. E é justamente isso. É um favor de Deus em benefício do homem sem que o homem mereça. Nesse favor, Deus dá ao homem todas as coisas gratuitamente. Gratuitamente. Você tem que entender que a graça de Deus, Deus dá ao homem o que ele nunca poderia ter por si mesmo. E faz pelo homem o que ele nunca poderia fazer por si mesmo. Então, é uma ação de Deus a favor do homem que beneficia o homem em todas as coisas. Você está entendendo? Vamos ler um texto aqui, João capítulo 1, né? Vamos trabalhar na palavra de Deus, para que fique bem estabelecido isso dentro do nosso coração. João capítulo 1, vamos ler versículo 15 até o 18. Então João Batista, ele está dando um testemunho a respeito de Jesus Cristo. Quem foi João Batista? Foi a voz do que clama no deserto. Ele foi alguém levantado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus. Quando se referiu a João Batista, ele disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele disse isso. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas e Abraão? Mas Jesus Cristo disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. João Batista nunca fez o milagre, mas o que ele pregou? O ministério dele qual era? Preparar o coração das pessoas para que elas recebessem Jesus Cristo. Preparar um caminho para a vinda de Cristo naquele momento. Então ele diz assim a respeito de Jesus. Versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, tem a primazia, porque já existia antes de mim. Agora presta atenção, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Agora olha, entenda esse versículo 17, porque a lei
foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então ele diz, a lei foi dada por Moisés. A lei, o ministério de Moisés pegou todo o Velho Testamento até Malaquias. Mas quando Jesus Cristo vem, ele estabelece uma nova aliança. Começa um novo tempo, um novo testamento, uma nova aliança estabelecida. Cristo vem, ele cumpre a lei, ele cumpre o Velho Testamento, ele é o último sacrifício da lei. Por isso que Paulo fala em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo é o Cordeiro perfeito que vem, e ele cumpre a lei, ele é o último sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios, e na sua morte, no seu sacrifício, ele estabelece uma nova aliança. Então a lei foi dada por Moisés. Agora entenda isso, a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Então eu preciso entender o que é essa graça de Deus. O que é a graça de Deus? Como Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, vieram por meio dele, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho na primeira pregação de Jesus Cristo. Vamos lá, Mateus capítulo 4. Abra lá, Mateus capítulo 4. Nós vamos ler ali desde o versículo 12. Jesus foi tentado do versículo 1 ao 11 desse capítulo. Mas versículo 12 em diante, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu grande luz. Os que viviam na região e sombra de morte, resplandeceu-lhe a luz. E daí por diante, presta atenção, passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Olha o início da pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O que é o arrependimento? É uma mudança de mentalidade, uma mudança de direção, uma mudança de compreensão. Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus agora está próximo. Então tem que haver uma mudança de mentalidade, uma nova visão. Arrependimento não é só me arrepender do pecado, é também mudar a minha concepção mental das coisas de Deus, fundamentada na palavra de Deus. Então Jesus começou a pregar para aquela gente: arrependei-vos, mude a mentalidade, está próximo o reino de Deus, o reino de Deus está próximo. Está próximo, começa a nova aliança, um monte de coisas novas vão surgir. Então está próximo o reino de Deus. Agora, qual a visão do reino de Deus que aqueles judeus tinham? Eles esperavam um rei físico, um rei político, um rei que viesse mudar a política, libertá-los do jugo de Roma, do cativeiro. O reino que eles esperavam era uma coisa física. E um dia eles chegam e perguntam para Jesus isso. Vamos lá, agora Mateus, Lucas 17. A partir do versículo 20. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: presta atenção, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está
dentro de vós. Então, qual a visão do reino que eles estavam esperando? Uma coisa visível, uma movimentação política, um rei físico que mudasse a estrutura da nação politicamente, libertasse fisicamente eles do cativeiro de Roma. Então, eles perguntaram, como vem o reino de Deus? Quando vai acontecer isso? Jesus estava pregando, está próximo o reino de Deus. Mas Jesus disse, o reino de Deus não é uma coisa visível. Não vem com visível aparência. Ninguém vai dizer, olha o reino de Deus ali ou lá está. Porque o reino de Deus é o quê? Ele estará dentro do coração das pessoas. Então isso é a coisa mais maravilhosa, porque a pessoa crê em Jesus Cristo, nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro dela. E o reino de Deus é implantado dentro do coração das pessoas. Então o reino de Deus não é uma coisa visível. Ele está dentro de todo aquele que nasceu de novo. Essa pessoa é habitada pelo Espírito de Deus, está dentro dela o reino de Deus. Deus estabelece esse reino no coração de todo aquele que crê. Então Jesus vem trazer uma nova mentalidade, mostrar uma nova visão do reino de Deus. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, mas como é que eu entro nesta graça de Deus? O que acontece? Eu tenho que dar algum passo, eu tenho que compreender alguma coisa. Então vamos agora para Romanos capítulo 5. Onde Paulo fala sobre a justificação pela fé. E ele diz no versículo 1, justificados, pois, pela fé ou mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então o que ele fala? Fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus, através de Cristo. Através dele obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Então é pela fé, eu preciso aprender, ouvir sobre a graça de Deus. Isso vai gerar uma fé que me dá acesso, que eu penetro, que eu entro dentro dela. E passo a viver pela fé na graça de Deus. Mas o que mais a gente pode falar sobre a graça de Deus? Então vamos começar a trabalhar sobre ela. Efésios capítulo 2. Paulo complementava graça, meus irmãos, graça e paz. Então Efésios capítulo 2, a partir do versículo 5, vamos fazer uma boa leitura aqui. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com ele. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora olha esta frase. Isto não vem de vós, não é uma coisa que a gente produz. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Paulo fala, pela graça sois salvos. O que é ser salvo? Tem duas etapas, esse entendimento do ser salvo. Primeiro, quando a pessoa recebe Jesus como único e suficiente Salvador, ela é salva por ele. A salvação começa nesta terra, aqui nesta vida. Então a partir do momento que a pessoa é de Cristo, o que Cristo faz por ela? Liberta ela da condenação eterna. Ela já passou da morte para a vida, não entra em juízo. Você aceita isso? Crê nisso ou não? Deixa eu achar aqui, vamos lá. João. Isso é uma coisa muito clara. João 5, 24. Olha o que ele diz. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha bem, isso é a palavra de Jesus.
não entra em juízo, mas passou, já passou. Passou de onde? Da morte para a vida. Então aquele que crê de verdade tem a vida eterna, já tem, agora que ela já está em nós. Não entra em juízo, não vai entrar em juízo, foi Jesus que disse isso. Mas já passou da morte para a vida, isso é ser salvo. Então o que é ser salvo? Eu encontrei Jesus, nasci de novo. Ele me libertou da condenação eterna, eu não sou mais condenado, eu fui absolvido através do sacrifício do seu sangue da cruz. Ele me liberta do império das trevas, Colossenses 1,13, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, neste reino, temos a redenção pelo sangue. Então, todo crente salvo, ele já é salvo, ele foi liberto do império das trevas, arrancado das mãos do diabo, do poder do diabo. Quem acredita nisso? Então, se eu digo que sou salvo, na mentalidade das pessoas, ser salvo é isso. Um dia quando eu morrer, então eu vou entrar lá no céu, estou salvo. Mas a salvação já é agora. O nosso Salvador é alguém vivo, poderoso, que já me salvou. Já me salvou, eu sou salvo. Então eu saí da condenação eterna porque eu criei nele. Eu não entro em juízo, já passei da morte para a vida. Que mais? Eu vivia na mão do diabo, não conheci, nem sabia que o diabo existia. Mas quando eu creio em Cristo, ele me liberta do império das trevas, me transporta, me põe no reino do Filho do seu amor. Neste reino eu tenho a redenção. O que é a redenção? É o fim da escravidão. E se eu estava preso em prisões, em cadeias, ele quebra tudo aquilo e me salva. Sou salvo. Agora o crente novo não sabe disso. Por isso a importância de pegar as pessoas novas na fé e mostrar o que é ser salvo. Porque senão ela vai ficar 20 anos na corrente da libertação a vida inteira. E não entende o que é ser salvo. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então a salvação começa nessa vida. Deus me liberta da condenação eterna. Me liberta das mãos do diabo. A igreja é corpo de Cristo. Deus não tem filhos escravos, presta atenção. Deus não tem filhos escravos. Os filhos de Deus são libertos. O que Paulo diz ali em Gálatas 4? Não quero abrir. Vamos abrir, vamos para a palavra. Vamos ler tudo isso 1000 vezes. Olha o que ele fala em Gálatas 4. Paulo fala. Versículo 4, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, se você é salvo, você não é escravo. É que você não sabe o que é ser salvo. Você não sabe que tem uma natureza caída no teu corpo que vai levar você a querer fazer um montão de coisa errada. Mas você é um salvo. Deus não tem filhos escravos. A igreja precisa trabalhar nisso, entender isso, crer, andar assim todo dia pela fé. Viver pela fé nessa verdade. Então, pela graça sois salvos. Se quer ser salvo, liberto da condenação eterna, liberto do poder do diabo. Se eu estava preso no monte de cativeiro, Jesus me arranca de tudo aquilo ali, me transporta, me põe no reino dele. E por fim, quando eu deixar esse corpo, eu vou herdar a vida eterna. Agora, o que nós lemos em Efésios? Volta lá. Pela graça acontece isso comigo. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vocês, não sou eu que produzo isso. Não é o meu esforço que produz essa salvação.
Não, pela graça sois salvos mediante a fé. Olha lá, versículo 8 do capítulo 2. Isto não vem de vós, não é uma coisa que o homem produz. É um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus dada gratuitamente. Então você vê uma pessoa assim hoje: eu preciso me libertar, eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso pagar preço. Você vê um evangelho sendo pregado que impõe sobre a mente das pessoas um monte de jugo, de peso que elas têm que cumprir. Porque se ela não cumprir aquilo, o diabo vai reinar na vida dela, vai mandar nela, e Deus está com a cara virada para ela, não vai aceitá-la. Mas é pela graça que eu sou salvo, pela fé. Isso não vem de mim. Até a fé que um dia brotou aqui, não veio, não foi eu que produzi, não foi eu que era um pouquinho melhor que alguém. Não vem de vós, é um dom de Deus, é uma ação do Espírito Santo que operou em mim. Quando eu ouvi o evangelho, aquilo veio, aquela fé foi produzida pelaquela palavra, por aquilo que veio do Espírito Santo dentro do meu coração. Isso é a graça de Deus. Então, presta atenção, você vê o homem se matando para libertar-se, mas ele acredita na libertação que vem da cruz. Ele entende o que Jesus já fez por ele. Ele entende quando Jesus Cristo disse: o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o filho nos liberta. Sou salvo por ele, você é salvo por ele. Não veio de mim, não veio do meu esforço, não veio porque eu fiquei 40 dias jejuando. Eu já fiz muito isso, mas não entendi essas coisas. Não é porque eu paguei um preço, porque fiz uma oferta. Você vê hoje o evangelho levando as pessoas a fazerem para ter. Mas tudo nos foi dado gratuitamente em Cristo. Então é Ele que me liberta, essa é a graça. Eu sou salvo por Ele. É Ele que me arranca, que me liberta, que me compra com seu sangue, que me faz ser um filho, que me faz ser seu herdeiro, pelo seu poder. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então olha como é grande os feitos da cruz, olha como é grande o sacrifício de Jesus, olha como é gigantesco a encarnação de Deus. Deus se encarna num corpo humano, o verbo se fez carne, ele vem em forma de homem, perfeito, sem pecado, cumpre a lei toda. Ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Ele cumpriu a lei no nosso lugar, e na cruz ele é o último sacrifício, é o sacrifício perfeito. Ele fez tudo que tinha que ser feito para nos dar tudo gratuitamente. Então a graça é isso, Deus já fez tudo. Agora eu acredito naquele sangue derramado, eu acredito que Ele me libertou realmente. Uma boa parte não acredita, não consegue crer nisso, não consegue crer nisso. O dia que eu criei nele, eu fui salvo, você também, eu fui liberto. Mas eu nunca aprendi isso. Talvez nunca ninguém me falou isso. Dependendo do lugar onde isso aconteceu, eles vão falar assim: agora você tem que buscar uma libertação. Então a vida toda a pessoa está buscando uma libertação. Uma libertação de quê? Agora o Filho nos libertou. Você acredita no poder dele para libertar? Ele nos libertou. Agora eu preciso aprender a viver pela fé nele, aprender a ser um cristão, caminhar no evangelho. Uma das partes da armadura é: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés com a preparação desse evangelho da paz, andar nesse evangelho da paz, andar confiando nele. A gente fala que confia, mas não confia. Confiando no sacrifício, confiando quando ele diz: ó, está consumado. Você confia, se está consumado, acabou, nada mais precisa ser feito, está consumado.
Então tudo nos é dado de graça. Tudo que o homem precisa para ser salvo foi dado de graça. Tudo que o homem precisava para ser liberto, Cristo cumpriu na cruz e me é dado de graça. No começo eu falei do projeto de Deus. Então Deus teve um projeto: eu vou fazer um homem conforme a minha imagem e semelhança. Antes da fundação do mundo, Ele arquitetou a construção do nosso mundo, como seriam os vegetais, o planeta, a água, os luminares, tudo direitinho. Criou tudo isso pelo poder da palavra. Vai entendendo a graça de Deus. Depois de tudo pronto, ele pegou o planeta e deu de graça para o homem. O que o homem fez? Ele contribuiu com alguma coisa para ter esse planeta dado a ele de graça? Não. Deus fez tudo, só pôs ele no meio de tudo aquilo e deu tudo aquilo de graça. Assim é a graça de Deus. Cristo fez tudo na cruz. E tudo me é dado de graça. E isso é tão poderoso que uma pessoa que se acha presa, porque na mente dela ela está condicionada a se achar presa. Mas se ela crer que ele libertou mesmo, ela é liberta instantaneamente. Ela já se levanta liberta. Aqui é difícil ela crer. Se ela crer que é liberta e se firmar nisso, eu tenho plena convicção que nada segura mais a vida dela. Agora é a fé, acesso pela fé a essa graça. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, de coisas que eu faço, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: eu merecia isso, eu fiz isso, por isso que eu estou aqui por algum mérito. Não existe mérito humano. É pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de mim, não vem de você. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo sabia disso muito bem. Ele cumprimenta a igreja: graça, graça e paz. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo de número 8. Desde o versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Aí Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quais coisas Paulo está dizendo? Se você for ler esses 8 capítulos de Romanos, Paulo vai explicar sobre a justificação pela fé. Ele vai explicar sobre a graça de Deus, a libertação do pecado, a nossa filiação, o Espírito que habita em nós, o Espírito que testifica o nosso Espírito. Ele vai falar coisas maravilhosas. Depois ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus fez tudo isso e nos deu de graça, quem será contra nós? Aí ele fala: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, gratuitamente com o filho todas as coisas? É uma pergunta. Você acredita nisso? Se ele não poupou Jesus, antes por todos nós o entregou, como ele não nos dará junto com o filho todas as coisas? Todas. Então Deus nos dá Cristo, e junto com Cristo Deus nos dá todas as coisas. Agora pense um pouquinho. Não estou falando assim: ó, você vai ter todos os carros do planeta, você vai ter todo o dinheiro. Não é isso. Mas tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade, fazendo parte do corpo de Cristo, já nos foram dados gratuitamente. Então ele nos dá com o Filho todas as coisas. Agora, até onde eu vejo isso? Até onde eu creio? Então Paulo fala: graça e paz. Graça e paz, graça, graça e paz. Então tudo já foi feito, tudo já está consumado. O que eu preciso fazer é olhar para o Cristo crucificado. O que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. É o poder, a palavra da cruz, os feitos da cruz, é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Ele fala que é o poder de Deus.
Então você entende o quanto você pertence a Deus, o quanto Ele já fez por você. Você entende quando Paulo fala, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição espiritual, nesta graça de Deus, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o poder e todo o domínio que você possa imaginar. A igreja está elevada, está acima de tudo, ela é corpo de Cristo, está ligado ao cabeça, faz parte de Cristo, está acima de todo o poder, de todo o domínio que você possa se referir. Acredita nisso ou não? Essa é a posição da igreja, essa é a nossa posição no mundo espiritual. Acredita na graça de Deus? A lei foi dada por intermédio de Moisés, João fala, mas a graça e a verdade, gosto disso, elas vieram por meio de Cristo. Elas vieram por meio de Cristo. Então vamos ver outros textos. Está claro isso sobre a graça de Deus? Então vamos ver outras coisas. Olha lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos lá, abra bem lá. Capítulo de número 2, Paulo está orientando a Timóteo, que era um filho na fé de Paulo. Ele diz, segundo a Timóteo 2, versículo 1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Seja forte na graça, a graça está onde? Em Cristo. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. O que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, se fortaleça na graça que está em Cristo. E essas coisas que você ouviu de mim, transmita isso a outros homens fiéis, para que eles possam instruir a outros também. Então Timóteo, se fortifica, fica forte na graça de Deus. Hebreus, já está ali. Vai para frente, Hebreus, capítulo de número 13. Versículo 7 em diante. Lembrai-vos dos vossos guias, ou pastores, ou dependendo como esteja na tua Bíblia, os quais vos pregam a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Agora, olha o versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, é o que mais tem nos dias de hoje. Um monte de várias, uma mistura de coisas. Presta atenção, queridos. Às vezes dentro da igreja tem um pouquinho da macumba, do catolicismo, né? Corredor de sal grosso dentro da igreja para libertar uma pessoa, isso é macumba. Banho de descarrego, isso é macumba. Trouxeram isso para o meio da igreja, né? Então, às vezes você vê um culto que tem um pouquinho de macumba, um pouquinho do catolicismo, não é água benta, é água orada, é tudo meio paralelo. São as doutrinas várias e estranhas. Então, olha o que o escritor está dizendo. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é isso, estar o coração confirmado com a graça. Né? Não se envolva com esse monte de doutrina, esse monte de coisa estranha. O que vale é o teu coração aqui dentro. Ó. Lá dentro você tem a confirmação da graça de Deus, você sabe. Aqui dentro, o que vale é isso. É estar com o coração confirmado com a graça. Agora eu te pergunto, teu coração está confirmado com a graça? Você já entrou no descanso de Deus? Em Hebreus 4 você já entrou no descanso de Deus? Já parou com tudo e entrou no descanso de Deus? Já descobriu que o teu descanso é Jesus Cristo? Ele é o nosso descanso. Tudo que nós precisamos está na pessoa dele. Agora vamos lá para Pedro. Vai para frente, passa aí Tiago, né? 1 de Pedro.
capítulo 1, versículo 13 em diante. O que Pedro nos orienta: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santo em todo o vosso procedimento. Até aí, mas olha, versículo 13. O que é cingir o entendimento? Você ter um entendimento renovado, e aprendendo, e crescendo. Esperar em quê? Inteiramente na graça que vos está sendo trazida, como na revelação de Jesus Cristo. Agora, nessa mesma carta, vai para o capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 10 em diante, o que ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. Olha, repare bem, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Então Ele nos aperfeiçoa, firmar, Ele nos firma, fortificar, Ele nos fortifica e Ele nos fundamenta. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Por meio de Silvano, para que vós outros, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquele que se encontra, bom, até aí tá bom. Esta é a genuína graça de Deus. Pedro falando a respeito disso. Vamos na segunda carta dele, no capítulo 3. Versículo 14 em diante, onde ele diz: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas ou epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acatelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça. E no quê? E no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto como no dia eterno. Então, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora volta lá, Efésios, capítulo 1, onde nós começamos. Vamos terminar no mesmo lugar. Vamos ler versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus, por vontade de Deus, aos santos irmãos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo saudava a igreja dizendo graça, graça. Acredito que muitos deles entendiam a graça de Deus. Então Paulo saudava a igreja assim. E a paz, a outra palavra nós vamos ver domingo que vem. Então ele fez a paz. Deus não está em guerra com o homem, com cara fechada, sisudo contra o homem. Cristo removeu a parede da separação, e todo aquele que crê agora é o quê? Alguém reconciliado com Deus, está em paz com Deus, e Deus está em paz com ele. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, pelas suas feridas somos sarados. É isso que estaremos falando na semana que vem. Vamos ficar em pé, vamos cantar.